Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Jennifer. E eu sou a Leila. Nós somos do Coletivo Mariposa. E está começando o Ateliê. Então, gurias, por que Mariposa, né? O Coletivo Mariposa, e como é que surgiu o coletivo? Quem começa? Quem fala? Bom, o Coletivo Mariposa, ele surgiu na faculdade, né? Quando, em virtude de algumas cadeiras relacionadas à videoarte, a gente acabou se reunindo, a gente fez alguns trabalhos e a gente meio que se encontrou na temática, que era, no caso, a questão da releitura de contos e sempre com um viés feminista, assim, de crítica. E a partir daí, então, a gente começou a meio que se reunir inconscientemente, assim, e uma hora a gente se olhou e disse, não, a gente precisa de um nome e a gente precisa começar a trabalhar. Então veio o Coletivo Mariposa, que daí a gente associa a mariposa, que é a dita bruxa, né? E a gente associa muito isso ao feminino, então a gente achou que era muito perfeito, assim, para nós quatro. Fechava bem, né? E como é que foi o início, assim, né? Porque, não sei as gurias, a Carol e a Ana, mas eu sei que vocês duas são do Projeto Circular também, né? Como é que foi o início, assim, dos trabalhos do coletivo? Como é que está sendo o coletivo para vocês? Posso falar isso? Pode. Na verdade, eu e a Carol, a gente também faz parte do Projeto Circular. Então, a gente começou... O primeiro trabalho que a gente fez foi para uma cadeira da faculdade, que foi a Bela Entorpecida. E daí, a partir de então, a gente continuou trabalhando juntas. Então, a gente fez outros trabalhos fora das cadeiras da faculdade. Mas, assim, a gente queria trabalhar com contos, etc. Só que, como é um negócio que demanda muito tempo, a gente começou também a trabalhar juntas em outras coisas que não são os contos. Então a gente criou uma loja online, a gente criou um Instagram, um Facebook, pra gente postar lá nossos trabalhos e também pra divulgar trabalhos de outras pessoas. A gente tá fazendo tipo uma rede assim de arte feminista e tal, pra também ajudar outras pessoas a se tornarem visíveis, assim. Porque a gente... até com informativo, histórico, do que tá acontecendo por aí, que tem a ver com a mulher e direitos. Então a gente é um coletivo que começou numa cadeira de faculdade, assim, como se fosse nada, assim, como se fosse só colegas, mas a gente acabou criando um vínculo de amizade e faz uns 4 anos isso, eu acho. Acho que foi... Faz 5 anos já. A Leila é a pessoa do relacionamento. Então já faz 5 anos. Já faz 5 anos, então, que a gente já tem essa amizade e a gente tá construindo juntas não só trabalhos de arte, mas também um projeto. A gente não é só um coletivo de arte, a gente é um projeto de um coletivo feminista que a gente, né, quer produzir e quer também ajudar outras pessoas e quer, né, expor. Então, Porque a gente notou que cada uma tinha a sua produção pessoal, mais a produção no coletivo, e algumas a gente notou que de alguma forma a gente podia se fortalecer, assim. Então, independente da produção pessoal ou do coletivo, a gente resolveu que tudo deveria ser trazido para o coletivo de alguma forma, para fortalecimento mesmo, assim, tanto do nosso pessoal quanto da rede de artistas mulheres um todo, assim. Posso falar? Eu fiquei quietinha. Pelo menos, assim, eu percebo pra todas nós, assim, que também essa coisa do feminismo veio muito do coletivo. Porque, pelo menos eu, individualmente, eu acho que eu tinha muito medo de abordar esse tipo de coisa. Então, meu trabalho sempre foi sobre o feminino, mas eu nunca quis usar o adjetivo feminista. E sinto que todas nós aprendemos muito sobre isso e crescemos muito em função disso. E a partir também desse crescimento que a gente pensou, cara, a gente tem que fazer isso por outras pessoas também. Outras pessoas têm que ter acesso à informação que a gente teve e a gente tem que conseguir fortalecer realmente mais mulheres, e não somente mulheres, pessoas que não têm informação sobre isso, porque quanto mais pessoas souberem, mais as pessoas entenderem como funciona, melhor vai ser a informação, melhor vai ser o mundo, a gente vai conseguir levar coisas positivas para outras pessoas também, como foi positivo pra gente esse envolvimento tanto com arte quanto com feminismo. Pois é, a Ana falou, né, e a Carol também, ter uma rede, né, com outras artistas, né, o grupo, o Mariposa.
ele é aberto ou está fechado na amizade e na forma como vocês se nutrem, né? Tanto na questão da arte quanto nas questões ideológicas, né? E o ideológico, estou dizendo assim, é uma defesa do feminismo, né? Que, para fazer um parênteses assim, né? Essa semana eu li um texto da Ruth Manus, ela falando que a maioria das pessoas são feministas e não sabem. E quando dizem que alguém se diz feminista, né, acha que é algo né, terrível, tenebroso, né? É um processo de educação, né? Sim. Por isso que eu falei também, tipo, nossa, acho que nenhuma de nós, assim, quando a gente começou, falava sobre isso e a gente escrevia os nossos textos, questões do feminino. Nunca usava a palavra, sabe? Foi na faculdade, na verdade, que a gente deu esse tapa na cara de vamos usar o adjetivo feminino. Nós somos feministas, ponto, sabe? Porque antes a gente não usava, assim. E meio que foi ali que a gente decidiu que não, nós somos sim, então, sabe? Porque ninguém admite que é mesmo. É muito difícil. E daí, mas respondendo a pergunta, o coletivo Mariposa em si, ele é fechado, mas por questões de que a gente acha que é mais... Como a gente tem mais afinidade entre nós quatro e a gente já conhece como cada uma trabalha, é mais fácil administrar tudo isso. E a gente abre, no caso, para collabs e parcerias, e a gente tenta buscar sempre participar de evento, feira, conversar muito com manas de todo o Brasil, assim, para tentar dialogar mesmo e assim, quando a gente, por exemplo, a gente divulga essa rede, a gente divulga porque a gente acha que é importante fortalecer a rede. Não por crescimento do coletivo em si ou de qualquer uma, é o fortalecimento da rede de artistas mulheres mesmo, assim. Porque como nós quatro somos formados em artes, a gente nota que durante a história da arte toda, as mulheres são muito negligenciadas, assim, como artistas. Então a gente acha que é muito importante a gente levantar que sim, nós existimos e sim, nós trabalhamos com isso e nós estamos aqui. Então a gente meio que quer reescrever essa história daqui pra frente para que não seja mais algo que, será que existiam mulheres artistas? Porque todo o nosso processo de estudo era muito fechado em alguns artistas e tem uma ou outra, a gente realmente teve que se desdobrar para ir atrás de mulheres artistas que antes a gente não tinha acesso, eu acho que mais por ter sido negligenciadas, assim mesmo. E esse fortalecimento é isso, né? E uma coisa que a gente fez esse ano, que a gente começou com essas parcerias, foi, por exemplo, foi Visibilidade Trans ou foi no Pride June? Foi no Pride June, que daí é o mês de orgulho LGBT, a gente chamou o nosso amigo trans para fazer uma arte, para passar o nosso perfil, daí divulgar. Agora no Setembro Amarelo a gente chamou uma psicóloga. Teve também a nossa amiga lésbica que fez a postagem. A lésbica falou. A gente está tentando, no caso, porque a gente acha que não é só uma causa, ou uma pessoa, um grupo, uma região, é todo a moral é se ajudar, entende? Tipo, se não importa a tua cor, a tua sexualidade, a moral é se ajudar. E é isso que a gente quer, assim, tipo, unir as pessoas e usar o nosso Instagram pra, tipo, fortalecer essa rede. Já tem muita mina que faz isso e faz muito bem, só que a gente sentiu que mesmo que a gente não faça tanta diferença comparado a outras pessoas que têm influência nas redes sociais ou mesmo em eventos físicos, né? A gente acha que mesmo não fazendo tanta diferença quanto outras, é um grãozinho que a gente se sente bem fazendo, sabe? Então é muito de... A gente também quer entrar nesse mundo, a gente também quer ajudar, a gente também quer se interligar com outras manas, assim. Eu acho que é legal também pra região, assim, porque aqui a gente não tem iniciativas muito fortes, assim. Tem alguns coletivos que estão começando a aparecer, assim, estão começando a fazer iniciativas mais fortes. Então tem grupos, né, que fazem uma diferença maior em outros lugares, mas eu acho que aqui na região a gente precisa disso. A gente conhece tantas mulheres, tantas artistas que trabalham, que têm um trabalho bom e ninguém tá conhecendo ou ninguém valoriza, né?
Então foi também uma coisa de, o que a gente tem aqui? A gente não tem esse trabalho aqui. Tem pouquíssimas pessoas, né, que fazem. Pois é, Leila, agora tu falando sobre a região, né? Salvo ignorância minha, a minha percepção é que você teve um movimento coletivo ali no final da década de 70, início dos anos 80, com Marciano, Ariadne e tudo, e depois ficou muito na lógica do artista individual. E agora se voltando uma colaboração entre os artistas nos coletivos, né? Quando eu gravei com o Projeto Circular, e aí a professora Alexandra mencionou tu e a Jenny e não mencionou vocês, gurias, desculpa, por isso que eu não sabia que vocês eram no Circular também, perdão, tá? Porque eu comentei que eu ia gravar com vocês também. Aí ela comentou que ela não vê mais espaço para aquela exposição individual no museu, quer dizer, está muito restrito. Então é o mesmo pensamento também de ir onde o povo está, né? E também ter esse trabalho, sendo colaboração entre os artistas? Olha, eu acho que, bom, principalmente para as pessoas que tu mencionou, assim, tinha o Art 15, né, que era um grupo forte, tinha Casa Velha, aqui no Novo Hamburgo também. Eu acho que depois eles conseguiram se estabelecer muito bem por conta também, né? Mas o que eu vejo hoje, assim, também, na Fevale a gente teve essa experiência com o Projeto Circular, é que o artista tende muito a trabalhar só e fica muito fechado nas suas questões e não vê as outras coisas que estão acontecendo no mundo, assim, na vida. E eu sinto que isso foi importante, assim, da gente começar a ter contato com outras pessoas. E se não fosse por isso, talvez a gente nunca tivesse também percebido a importância de abordar as coisas que a gente aborda hoje, que a gente trabalha hoje, se a gente não tivesse conhecido essas pessoas, sabe? Tipo, esse nosso amigo que é trans, talvez se a gente não tivesse conhecido ele, nunca tivesse conhecido uma pessoa trans, nunca tivesse percebido que isso era importante. E eu também concordo, eu acho que a gente tem pouquíssimo espaço e abertura de lugares para fazer exposições, principalmente individuais, assim. Para tu expor num Margs, num Santander, é muito difícil, entende? Tem que ter contatos, tem que ter toda uma trajetória de muitos anos, então as iniciativas coletivas, elas nos trazem uma força maior. E a gente percebe tanto nossas forças quanto nossas fraquezas enquanto indivíduos no coletivo também. Então a gente cresce muito e coisas que às vezes a gente não teria força para fazer por conta, sabe? Agora recentemente abriu um edital ali para a Casa das Artes, que é um espaço aqui de Novo Hamburgo que vai ser reinaugurado depois de não sei quantos anos aí fechado. E, bom, a gente decidiu, vamos mandar uma proposta junta, sabe? Então cada uma viu um pouquinho, vimos o que precisava no edital, fomos organizando, mas talvez se fosse por conta a gente não conseguiria fazer isso também. Ou não sentiria a capacidade de fazer, ou não teria força suficiente, nós tendo outras pessoas para nos puxar junto, assim, tu acaba indo mais longe do que se tu fosse por conta. E nessa questão também de levar arte para outros lugares, eu sinto que isso é importante porque o espaço do museu, da galeria de arte, ainda é um espaço restrito e de privilégio, né? Muitas pessoas sentem que elas não têm o direito de participar, de entrar nesses lugares, de fazer parte desses espaços culturais. Então a gente levar arte para as pessoas, seja na praça, seja na rua, em bar, em qualquer lugar que for, eu acho que isso faz uma diferença muito, muito grande, porque são pessoas que transitam nesses espaços que talvez nunca tenham visto uma obra de arte, ou que nunca iam entrar num museu, ou que nunca iam saber o que é feminismo se não fosse por essa transição e por transitar em outros espaços, né? Então eu acho que isso é essencial hoje, assim. Eu pessoalmente tenho isso muito forte. Eu comecei há muito tempo já a buscar ocupar outros espaços, e isso a gente aprendeu tanto por conta quanto também pela questão da faculdade, de ir atrás de outros lugares e de participar e de também ter uma força maior, porque às vezes se tu fica só no espaço da galeria, tu tem só contato com os artistas, e não que isso seja um problema, mas tendo contato com pessoas de outras realidades e de outras áreas, a gente cresce muito. É que eu acho que a arte em si, ela tá muito longe de ser um ideal aberto a todo mundo. O campo da arte, o mercado da arte e a questão toda de museus é muito restrito, muito seletivo, e não acho que seja igualitário, assim. E então os coletivos, eles sempre existiram,
Só que a gente tem muito o ideal do artista solitário, triste. Como tu comentou, desculpe gente interromper, como tu comentou da história da arte, esse imaginário nos é vendido. Sim. Do artista, né, solitário. Inclusive pra nós, quando nós entramos na arte também. É tipo, é muito... E não existe, eu acho que existe, mas tem menos artistas que querem trabalhar de uma forma solitária e, no caso, externando as suas dores, do que artistas que querem, tipo, usar uma luta de uma forma positiva pra se erguer e erguer os outros ao seu redor, entendeu? Então, os coletivos, eles sempre existiram. Nós temos muitos amigos, inclusive dentro e fora das artes, na região toda, que tem coletivos que eles buscam isso, assim, de unir as pessoas, e às vezes de uma forma tão informal que não tem nenhuma ambição de crescer ou ganhar muito dinheiro. O coletivo, ele vem da ideia de fortalecimento dos membros e de fortalecimento de uma causa, normalmente, assim. Então, eu acho que a gente tá porque é tudo cíclico, né? Eu acho que a gente tá numa fase de, sabe, subir de novos coletivos, o artista que trabalha sozinho, tipo, ou se unir, ou vai aumentar o número de coletivos, e essa ideia do coletivo que trabalha a arte mais marginal, que trabalha a arte mais urbana, de novo tá voltando, assim, tem uma gurizada fazendo um trabalho muito legal, e se comunicar, as redes sociais e a internet tá a mil, ajuda muito também, acelera muito esse processo. Então eu acho que tudo culmina, tipo, a um crescimento muito grande desses coletivos, assim, daqui pra frente, principalmente. Eu acho que já era... Só tem que reformular a questão de museus, eu acho, que ainda tá num processo que a gente tá vivendo em outra década, outra realidade, sabe? Mas os próprios artistas veem isso. Nós, quando a gente estava na faculdade, depois de sair da faculdade, a gente viu muito isso, que não é o mundo que a gente quer viver, sabe? Não é a realidade, não é o mercado artístico que a gente quer viver. Então a gente começou a ir por esse lado mais de... na internet, nas feiras, com a galera que quer se unir, que quer fortalecer, que quer vender, que quer fazer a sua crítica, ou não, ou só quer vender uma coisa que goste. E a gente foi muito ensinado de que a arte é feita para se expressar e expor no museu. E há uns anos pra cá a gente diz que não, que a gente pode vender nossa arte, não tem problema nenhum, a gente não tá errado nisso. Porque a gente absorveu muitas mensagens de que a arte é meio que feita não para ser vendida, assim. E eu acho que a gente tá, de uns anos pra cá, a gente começou a pegar tudo isso que a gente absorveu, que a gente aprendeu, e como coletivo a gente conversa entre si e a gente chega em consenso do tipo, não, a gente pode vender, vamos vender, a gente precisa sobreviver, a gente quer viver disso e vamos fazer andar e vamos divulgar a palavra do que a gente acredita e vamos se fortalecer, entendeu? Então eu acho que o nosso coletivo ajudou muito cada uma individualmente assim nisso, assim. É crescimento, é literalmente isso, é crescimento, fortalecimento, amadurecimento, muito assim. Pois é, Jenny Gurias, a percepção que eu tenho do coletivo é de que ele é contra-hegemônico dentro de um movimento político, né? Afirmando o movimento do feminismo, né? Também indo contra o individualismo que é próprio do neoliberalismo que está aí, né? Mas também levando a arte para o grande público, né? A gente viu esse movimento, essa questão fechada do museu, a gente viu a consequência, né, que teve, né, no ano passado ali, o MBL, né, com o Santander Cultural Queer Museu. Queria ver se essa minha percepção bate ou não. Eu queria ouvir de vocês isso. Eu tava olhando pra elas. Eu me descontrolo. Vocês querem falar? Não, é que se eu falar do MBL eu vou descontrolar. Nós duas, né? Todas vamos. Ânimos. Sendo bem educados. Mas tá, eu citei o MBL, né? Mas assim, o cidadão comum, né? O homem comum, como um todo, assim, acessar essa pessoa, né? Que, como tu falou antes, né, Leila, às vezes não vai no museu, não vai numa galeria, né? Mas ir pra rua e ter acesso, né? Quer dizer, tocar essa pessoa,
né? Mostrar para a pessoa que a arte, ela não é assim tão inatingível, né? Eu acho que o nosso coletivo ele tem essa vibe de não é o individual e sair na verdade o nosso coletivo ele não, a gente chegou num consenso que a gente não quer mudar o pensamento do cidadão no geral que não queira ser acessado. Nós, a vida toda como mulheres, a gente tenta se adequar para ser aceito e para fazer os outros entenderem nas nossas necessidades e os nossos gostos e as nossas escolhas. Então, tipo, nós como coletivo, nesse aspecto, a gente nunca focou no cidadão comum ou no cidadão que não quer acessar certas coisas. Jenny, não é assim, vocês brigarem para mudar o pensamento, é estar disponível, que já é uma grande coisa. Sim, não, o coletivo ele fica disponível, mas não é o nosso foco de forma alguma. No caso, o nosso foco é compartilhar a arte, mas a gente não tenta alcançar o cidadão geral, assim. Nós tentamos alcançar as mulheres, no geral, que querem ser acessadas, ou outras pessoas, no caso, que curtem assim, um trabalho parecido com o nosso, assim, e se conversar também, mas não é tipo, é que a vibe é um pouco diferente, por exemplo, de um museu que tu tenta incentivar as pessoas a ir no museu para elas conhecerem arte. Tem muita gente que não vai no museu. Então como é que pode fazer? Colocando esse museu pra rua. E o que isso é? É uma feira de arte. Que tem muita gente fazendo, que é o que a gente participa. Então o coletivo meio que tenta fazer esse compartilhamento mais público com a comunidade através de uma feira de arte, por exemplo. Só que a gente não faz trabalhos como outros coletivos que é, por exemplo, de questão crítica de lambe na rua, etc. A gente não faz. Mas eu acho que o nosso coletivo, essa questão de se comunicar com a comunidade é mais através das feiras de arte mesmo, assim. Porque eu nem posso dizer que é através das redes sociais, porque nem todo mundo tem acesso à internet, a celular, etc. Né? Então, eu acho que seria mais a feira de arte mesmo, assim, não sei se eu acho que o que a Jenny quer dizer é que o objetivo do nosso trabalho é muito mais fortalecer pessoas que não se veem representadas aí fora do que atingir pessoas que já são atingidas de forma muito grande por conteúdos que representem elas, né? Então, dessa forma, a gente tem um trabalho muito mais focado do que amplo, né? Então, óbvio que quando a gente estiver na rua, quando o vídeo sai, ou quando alguém vê, ou quando a gente está numa feira, mais pessoas vão ter contato com isso. Mas eu acho que o nosso objetivo final é que se a gente vai numa feira, tem uma pessoa que vê um produto nosso, uma arte nossa, e sorri, se identifica com aquilo, porque aquilo tem a ver com a realidade dela. Eu acho que isso fala muito mais de nós, do nosso trabalho, do nosso objetivo, do que todas as pessoas que estão passando ali vejam isso, sabe? É muito mais uma coisa de fortalecer realmente visões não padronizadas e não machistas, não objetificadoras de mulheres. Também representar, de certa forma, o público LGBT, falar um pouco sobre essa realidade também. Então, eu diria que o nosso trabalho é mais focado. Não sei se é exatamente isso que tu perguntou, mas é mais de nicho, né? É um trabalho mais de nicho do que ele é um trabalho mais amplo. É que eu sou mais suave. Ela tá aqui pra me traduzir. Eu sou mais suave. Carol e Ana, quais são as referências, né, pro grupo? Né? A Jenny antes falou, né, que tem poucas mulheres, né, catalogadas na história da arte, né, pelo menos na história da arte tradicional. Quais são as referências que o grupo tem de mulheres, né, no campo das artes? Pois é, cada uma de nós, a gente traz as nossas próprias referências, né? Cada uma de nós tinha a sua própria pesquisa dentro da faculdade, mas a gente vai trazendo essas referências para o grupo para trabalhar no coletivo, né? Por exemplo, tem a Barbara Kruger, que é uma artista estadunidense, que ela trabalha muito essa questão da mídia e da mulher e da crítica social mesmo com recorte e colagem, que é uma coisa que a gente está fazendo num projeto nosso.
A gente trabalha bastante também com questões do feminismo e do feminino, que nem a Cindy Sherman, que também é uma artista estadunidense, desculpa, que fazia também, principalmente nas décadas passadas, fotografias que também eram uma crítica a como a mulher é vista tanto na televisão quanto no privado. A gente tem também, deixa eu ver aqui. A Ana Goldin. A Ana Goldin, que também é fotógrafa e tem um trabalho bem interessante sobre violência contra a mulher, que é uma questão que a gente está trazendo agora, que é um projeto que a gente está fazendo ainda, que é da Chapeuzinho Vermelho, e a gente está trabalhando principalmente a violência contra a mulher, fazendo conexões com o conto de fadas, né? Então a gente traz essas referências assim. E também tem a Kátia Canton, que ela escreve sobre contos de fadas e ela também fez uma exposição sobre contos de fadas, fazendo essa releitura. E eu achei muito interessante isso, porque os contos de fadas são muito... eles são muito interessantes do tipo... Eles foram escritos para ensinar as pessoas como agir, tipo, não vai por aquele caminho porque pode ter um lobo mau te esperando, entendeu? Só que eles têm muitas nuances que hoje em dia, trazendo esses contos para hoje em dia, a gente pode fazer muitas leituras e releituras sobre isso. Então, a gente pega esses contos e a gente faz essas releituras e traz para um viés feminista, que eu acho muito interessante, muito legal. E quando a gente expõe esses trabalhos, as pessoas ficam surpresas porque pode ser ou não uma visão que elas nunca teriam sobre esses contos. Então, além do nosso trabalho individual, do nosso trabalho com a loja, etc., eu acho muito legal que a gente continua com esse trabalho dos contos, porque fazer releituras de coisas passadas, para mim, é muito importante. A gente trazer essas referências, que eu falei agora, e trazer uma coisa antiga para a nossa realidade, eu acho que dá para aprender muito. E dá pra passar muita informação com isso. Então, eu também botei dois homens aqui, mas acho que eu não vou falar, então. já que não é o dia deles. Já que... A gente tem inspiração também em pessoas que são mais próximas, assim, entre aspas, né? Como a Carol Porfírio, que ela inclusive também fez Fevale aqui. Eu conheci ela na Fevale. E ela é uma mina que ela tem, tipo, a nossa idade e ela faz um trabalho muito massa, assim. Bem feminista e muito linda, assim. A gente tem muita inspiração de minas que são mais próximas a nós também, assim, não só as mais de longe, assim. Eu acho que só queria acrescentar uma coisa na questão dos contos, que eu acho que a gente consegue, os contos no geral e as histórias, elas fazem muito uma coisa que agora finalmente está mudando, que é de, tu só vai passando a cultura do conto e a cultura da história do conto, mas tu não faz uma adaptação para tua época e para as pessoas da tua época. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente começou a tentar fazer quando a gente começou a fazer essas leituras. É tipo, não, o conto ele era de outra época, ele era para ser analisado naquela época e agora mudou, vamos atualizar, porque não são as mesmas pessoas, não é a mesma realidade, e eu acho que... Não são as mesmas metáforas. Eu acho que esse é muito nosso problema como sociedade atualmente. A gente gosta muito de ir repassando certas culturas, e são essas culturas que agridem, por exemplo, as minorias às vezes. Essas culturas que fortalecem coisas que são negativas para algumas pessoas. E acho que a gente tá na hora de quebrar isso, entendeu? Então acho que a releitura veio como uma forma de não, chega de contar a mesma história do Chapeuzinho. Tipo, tá acontecendo outra coisa em cima disso e não tá certo. Ou da mesma princesa esperando o príncipe encantado. Exato, tem vários livros agora também trabalhando isso, são fantásticos, né? Então acho que é mais essa vibe, assim, tipo, os contos são um exemplo muito bom de uma linguagem de uma sociedade que já foi e ele tem que ser renovado, sabe? Sim, porque é coisa de século passado. Então, tipo, já mudou muita coisa na cabeça das pessoas, na vida em sociedade. Então, tipo, não tem como tu se apegar àquilo hoje em dia. Tu pode tirar de lá o que tem de parecido com hoje, aí tu ainda consegue encontrar uma moral, assim, que
bata, mas não literalmente. Tu tem que fazer uma releitura. Como é que é produzir aqui na região, no sentido de que eu vejo que há muita gente produzindo arte e muita gente boa, né? E mesmo os que não sejam bons na minha concepção também tem que ter o seu espaço, mas ao mesmo tempo parece que a sociedade não valoriza os talentos que nós temos. É uma percepção minha, quero ouvir vocês a respeito. Se eu vou falar todo o tempo, gente. Embala aí. Eu não manjo muito dessa Na área. psicologia a gente diz, vamos deixar a palavra circular. A palavra circula muito aqui dentro. Eu tenho que deixar sair. Não, eu acho que... Posso falar também? Eu tenho que a palavra circulando em ti também. Também isso, mas eu tava esperando, né? Mas, ô gurias, é tranquilo, tem espaço pra todas, né? Ai, meu Deus, mas Depois eu falo o chapeuzinho, né? Isso. O estigma. Bom, eu tô... Assim, eu em Novo Hamburgo circulo muito dentro das artes, assim. As gurias têm um pouco menos desse contato porque a Ana e a Carol moram em outras cidades, então elas não convivem tão direto. E a Jenny, porque eu acho que nunca se envolveu tanto assim diretamente com a coisa do mercado de arte na região. Assim. É que eu me envolvo mais com outras áreas criativas do que com o mercado tradicional das artes visuais. Né? Eu tive mais contato com isso desde mais cedo porque eu fiz aula com a Ariadne, com a Marciana, com um monte de gente da região, então eu fui envolvida desde muito cedo. E o que falta realmente é uma valorização real da arte, por assim dizer, porque é muito uma coisa de status aqui. Então, se as pessoas compram arte, elas muitas vezes compram porque elas querem ter um status. Então, elas vão comprar das pessoas que já são conhecidas, de quem já tem nome. E mesmo nos espaços assim de exposição daqui, muitas vezes acontece isso, sabe? Quem ainda faz as exposições ou quem ainda tem contato são pessoas mais velhas. Então, elas têm os mesmas referências de 20 anos atrás, elas ainda usam hoje, né? Mesmo as pessoas que produzem e tal. Eu acho que eu percebi, assim, dos últimos 4 anos pra cá, talvez, uma movimentação maior do público mais jovem, né? Dos artistas mais jovens. E também dessas pessoas que já estão há mais tempo trabalhando com isso, se preocuparem com trazer pessoas jovens. Então, nesse sentido, eu acho que a preocupação em renovar e em mostrar mais, de uma forma mais real o que se tem de arte na região é recente. Que foi quando a gente começou a ter esses eventos de rua, tipo, hoje a gente tem o Festeja, tem a Feira Viva, rolou alguns anos atrás o Viva Praça também, que foram eventos que buscaram valorizar de uma forma geral a cultura local, os produtores locais. E eu vejo arte que tem muito a ver também com isso, assim, com esse movimento que a gente está tendo mais recente de valorizar os artesãos, valorizar quem produz de forma local geral, assim. E então, dentro de arte, eu acho que falta muito valorizar ainda o trabalho, sabe? É que nem eu falei, tá muito... Pro pessoal aqui da região ainda tá muito ligado com essa coisa de caber numa parede, de ser bonito. Então as pessoas ainda não estão tão ligadas também, tipo, nessas artes mais marginais, por assim dizer, ou artes diferentes que a gente tem por aí. Sim. É que marginais eu quero falar mais de minorias, né? Mas da crítica feita pela arte eu acho que ainda mais... Mas eu gosto da palavra marginal, porque marginal da questão oficial. Eu gosto de marginal que marca. Eu lembro do Oiticic. Seja marginal, seja herói. Elas pegam mais pela estética, no caso, do que pelo conteúdo, né? Do material. Eu acho que é muito nacional também isso, sabe? Com certeza. No Brasil todo nós temos muito essa dificuldade em valorizar o que é daqui e supervalorizar o que é de fora. Eu acho que isso Complexo é muito de vira-lata? Exatamente, é o complexo de vira-lata. Eu acho que é muito isso do brasileiro em si, sabe? Não é só daqui. E Novo Hamburgo dá uma... Tem muito forte isso aqui. Por causa disso que a Helena falou. E do pessoal, tipo, do imigração alemã, do pessoal que vem do sapato, que tem essa questão do sapato, com a crise, o sapato me parece que abriu esse horizonte para outras formas, né? Inclusive, não só das artes, mas outras questões também da economia, porque as artes também giram a economia, né? Com certeza. E parece que, às vezes, o poder público, às vezes as pessoas não se dão conta disso também. Com certeza não se dão conta.
A gente tem, na verdade, assim, você já falou antes, né, já um tempo atrás, tipo, anos 70, 80, tinha uma força muito maior de mercado de arte na região, tanto aqui, né, Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, quanto Porto Alegre e outros lugares também tinham muito mais força os movimentos artísticos, mesmo ao nível mais crítico, assim, eu acho que tinha muito mais força e isso tá voltando agora com essa questão do coletivo, então eu acho que tudo meio que tá convergindo pra gente começar a ter agora uma nova valorização e uma nova visibilidade em torno das artes. Mas assim, é muito triste assim pra gente que circula nos espaços, assim, e vai em esses eventos culturais que tem na cidade, porque tu vê sempre as mesmas pessoas. Isso eu acho triste, porque isso significa que quem está consumindo arte, cultura, música hoje são sempre as mesmas pessoas, né? A gente vai nos eventos e tu encontra, sei lá, nos últimos 5 anos são as mesmas pessoas que tu encontra. Mas talvez é aquele coisa, né? De grãozinho em grãozinho, tu vai chegando num público maior e mais pessoas vão se interessando. É a formação de uma nova cultura, né? Isso leva aí, tempo. É a informação, exatamente. Sim. A gente tá no início desse processo, por assim dizer. A gente começou, que nem a gente falou antes, numa cadeira de videoarte 1 e a gente se reuniu para fazer um projeto final de vídeo. E daí eu tava trabalhando já com questões de trazer contos de fadas, uma nova leitura, daí eu fui meio que botando ali na cabecinha, ai gente, podia fazer. Aí a gente começou a ir atrás de qual conto, e a gente chegou na Bela Adormecida. E daí como trazer isso para uma leitura mais atual. Então a gente tirou o príncipe da história e a gente fez ela mesma se libertando do estado que ela estava de aprisionamento, sono. Ela mesma se coloca no sono e ela mesma se salva no final. A gente fez em stop motion e usando o peito para fazer desenho de como se fossem os espinhos que crescem em volta do castelo, consumindo ela, e ela mesma tira aqueles espinhos, se vira e segue a vida. Então ela não precisa de ninguém para salvar ela. Daí depois a gente fez um vídeo que se chama Sublime, e ele conta a história da Branca de Neve, só que da perspectiva da madrasta, né? A gente foi num viés diferente, que a gente leu o conto e a gente percebeu o quanto a madrasta, ela própria era presa a um ideal que ela nunca ia conseguir atingir, porque ela queria ser a mulher mais bela, só que a Branca de Neve era mais bela, e a gente ficou assim, por que ela quer ser a mais bela? O que é essa obsessão pela beleza dela? Então a gente fez um vídeo sobre isso e ficou muito legal, assim, dela tendo um confronto com o espelho, assim. E agora... Não deixa de ser uma mulher oprimida. Exatamente. Ela no caso, ela acabava expressando coisas relacionadas à frustração dela, que é basicamente por isso que as pessoas são más com as outras, né? Elas são frustradas consigo mesmas, então elas não sabem o que fazer e acabam a própria externando isso. Da rivalidade feminina. Então ela queria ser a mais bela, só que ela não conseguia, então ela tinha que fazer mal pra Branca de Neve porque ela própria não conseguia alcançar esse padrão, esse ideal inatingível, porque ela própria já era mais velha. Então quanto mais velhas as mulheres são, mais renegadas elas são pela sociedade, né? Porque a juventude que é o ideal e a gente, né, acaba ficando velho, não tem como fugir disso. Então a gente trabalhou isso nesse vídeo e foi uma experiência muito incrível, assim. E agora a gente tá com um projeto da Chapeuzinho Vermelho, que nem eu comentei antes, que se chama Estigma Vermelho, é uma exposição com vários trabalhos. Então a gente tá ressignificando o conto para falar sobre a violência contra a mulher e sobre a culpabilização da vítima. Então, de como a gente lê o conto e em várias pequenas partes do conto os personagens culpavam a Chapeuzinho pelo que tinha acontecido com ela. O que é muito, muito, muito igual ao que acontece na nossa realidade, na nossa sociedade, de quando uma mulher é agredida, de quando uma mulher é estuprada, ela é culpada. Tipo, as pessoas perguntam, mas o que você estava vestindo? Você estava bêbada? Ou
como é que tu não saiu desse relacionamento, sabe? Tipo, se é um relacionamento abusivo, que tu é agredida, etc. Então, sempre dá-se um jeito de culpar a vítima. Então, a gente também trabalha isso no Estigma Vermelho. Então, a gente tem alguns trabalhos, a gente tem fotografia, tem vídeo, tem a capa, que tá aqui. Que é a capa da Chapeuzinho, que a gente fez, sem a Chapeuzinho, no caso, só a capa. E a gente está montando, então... tem um livro de artista que a gente está montando, que a gente pegou o livro do conto mesmo e mexeu nele com colagem, com bordado, com escritas para ressignificar ele em cada página. E a gente traz todos esses trabalhos numa exposição, que a gente agora está, né, tentando expor. Tentando entrar naquela questão de tentar se inserir. E além disso tem as produções pessoais de cada uma. Acho que tem técnicas variadas aí, dá pra conferir no nosso Instagram. Feita propaganda. E daí através do Instagram também tem a nossa loja, né? Que tem tantas produções coletivas quanto as individuais. E no Instagram também a gente faz conteúdo relacionado às vezes ao mês, tipo Pride June, ou Setembro Amarelo, ou aos nossos trabalhos, ou algum evento. Então a gente tenta se expressar por lá, assim mesmo. E eu acho que é isso. Gurias, quero agradecer, obrigado. Eu adorei ouvir a sororidade de vocês, né, em relação ao mundo. Obrigado. Obrigada.